Ezequiel capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Enquanto você está achando aí, Ezequiel, quem não achou ainda, lembrar que a operação de Deus é a mesma. As casas mudam. Eu custei entender isso. A operação de Deus, quando é a operação de Deus, é sempre a mesma. As casas mudam. Uns são mais alegres, uns pulam mais, outros são mais quietinhos, mais contidos, uns são mais tímidos, outros falam por um cântico, por um coral, mas a palavra de Deus está sendo anunciada. O modo como ela tem sido feita para cada público, isso aí não é o mais importante. O mais importante é quando a palavra de Deus é genuína, porque se não for genuína, pode ter teatro, pode ser dança, pode ter gente pulando, pode ter gente dando glória a Deus, na felicidade danada, e não ser nada de Deus. Então pode ser aquelas pessoas que ficam assim, quietinhos e tal, como se parecesse ser mais santo, ficar quieto. Pode também não ter nada ali. Enfim, não adianta você olhar para o exterior do seu irmão, né? E como você não vai conseguir enxergar o interior dele, deixa quieto. Deixa que só tem um que pode sondar os corações, e é Ele que está sondando os corações essa noite. Vamos ler a palavra do Senhor? Ezequiel capítulo 1, versículos de 1 a 4. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Aleluia. Ainda de pé um instantinho. Pai, eu ainda nem sei o que o Senhor quer falar com o povo. Eu sei aquilo que o Senhor tocou no meu coração, mas o que vai acontecer daqui para frente, eu entrego nas tuas mãos, e no Espírito Santo que vai me usar, não por mim, mas por amor ao teu povo e por fidelidade à tua palavra, para que não saia nada daquilo que tem sido preparado no céu para o teu povo esta noite, como um alimento sólido, como um alimento restaurador, vivificador. Vivifica teu povo em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã, senta no seu lugar aí. Olha, vocês, o profeta Ezequiel estava numa situação um tanto quanto diferente do normal, diferente do esperado, diferente do que os grandes líderes gostariam de estar. Ezequiel até podia contemplar os seus conterrâneos numa posição melhor do que ele. O que eu estou dizendo? O povo de Israel, já por profecia de Deus, foi tomado, foi levado cativo pelo rei da Babilônia, num determinado tempo na história, e o rei tomou cativo todo o povo, ou quase todo o povo, e houve 3 grupamentos diferentes nesta conquista. O primeiro, ele deixou lá mesmo, ele achou que não tinha muita serventia, deixou lá em Israel, não quis levar. Israel ficou sob domínio, mas ele não quis levar para a Babilônia aquele povo. E do que ele levou, ele separou em 2 grupos. O primeiro deles foi um grupo de jovens e pessoas talentosas, que ele chamou para morar no palácio dele. Vocês vão lembrar, e nós estamos nos referindo de Daniel, da turma de Daniel. Daniel, o mais conhecido deles, mas também nós temos outros 3 conhecidos: Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes babilônicos. Esses 3 rapazes, mais Daniel, fizeram parte dessa turma de pessoas nobres,
pessoas talentosas, pessoas jovens, que o rei Nabucodonosor achou que seria útil para ele mantê-los no palácio, através de um plano diabólico de, eu vou usar uma palavra forte, de estupro cultural e espiritual. Cada exílio que Israel passou, Israel foi atacado em um ponto da sua vida, e particularmente esse exílio foi na questão da tradição, da cultura, do idioma, da crença. Esse grupo do palácio ficou lá. Daniel foi um homem muito usado por Deus, mas teve um outro grupo que foi trazido de Israel, mas que não foi para o palácio. E nesse grupo, que ficou próximo, na periferia da Babilônia, estava também o profeta Ezequiel. E Ezequiel está ali na sua vida de cativo, na sua vida de prisioneiro. Não era das piores, porque ele estava em uma localidade ali. E sabe que a gente já aprende uma coisa interessante, que o inimigo, quando quer te cativar por um tempo, por apenas um tempo, ele te dá um cativeiro altamente pesado. Mas toda vez que você entra num cativeiro altamente pesado, você reluta para sair dele. Você toma atitudes, você corre, você busca socorro. Mas tem um tipo de cativeiro que é mais ardiloso, que é o cativeiro que te dá espaço. Quase que você pensa que é melhor. Assim aconteceu com esse mesmo povo de Israel lá no Egito, um tempo bem anterior a esse. E na Babilônia também não foi diferente. As pessoas começaram a gostar daquele palácio, daquela beleza toda, daquele poderio todo. Rapidamente foram aprendendo o idioma, rapidamente foram aceitando os costumes, até mesmo os deuses. E Deus levanta homens para bradar ao povo e para falar o que o povo estava fazendo, vivendo, e qual seria o futuro desse povo. E Deus levanta nessa periferia, nesse lugar improvável, um homem que está à beira de um rio. E na verdade, não sei se ele diz isso ou se é a tradução, nem rio aquilo era. Quebar nem rio era. Ele disse que ele estava numa posição relativamente confortável, vendo um riacho, um ribeiro, um pedaço um tanto de água que servia como aqueduto ou como irrigação para os terrenos, as plantações da Babilônia. Era um rio que provavelmente vinha de Eufrates, um puxadinho. Ezequiel vivia no puxadinho. Ele estava ali junto com outros exilados, vivendo uma vida ruim, mas que não é tão ruim assim, a gente acostuma. A gente tem mania de acostumar com as coisas ruins da vida. Esse é o pior dos exilados. É aquele que está vivendo à margem do que Deus tem para ele. É aquele que está vivendo no completo cativeiro, servindo a Nabucodonosor, quando Deus tem Jerusalém prometida para ele, mas ele acha que está bom ali perto daquele pedaço de água, aquela coisa estranha, aquela coisa fabricada, e está tudo certo. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre avivamento. E avivamento é um termo muito falado, muito comentado. Parece ser uma coisa muito boa. Não é uma coisa muito boa. Sim, avivamento é uma coisa maravilhosa. Mas quando se fala em avivamento, você tem a impressão de que avivamento é algo assim, uhul. Avivamento é algo, vamos pular, tira o pé do chão. A gente acha que avivamento é o maior berro possível. Eu não sou contra, não, absolutamente. Mas quando a gente diz assim, dá o seu maior glória a Deus possível, opa, a igreja está avivada. Não, isto não é avivamento. Não estou dizendo que isso é errado, só estou dizendo que isto não é avivamento. Avivamento é uma coisa muito mais complexa. Eu quero falar sobre isso. Ezequiel está ali naquele lugar, e a Bíblia não narra há quanto tempo ele estava buscando algo,
quanto tempo ele estava lutando para que ouvisse a voz de Deus. Mas certo é, não dependeu de Ezequiel. E uma coisa que eu quero dizer para os irmãos: o avivamento que nós precisamos não dependerá da minha ação e nem da ação de nenhum de vocês. Não vai ser esse teatro aqui, não vai ser as danças, não vai ser esse esquete que a irmã apresentou, não vai ser a palavra do pastor Daniel. Isso não provocará avivamento, porque o avivamento só pode ser gerado por quem pode dar vida. Só Deus pode instaurar, causar o avivamento. Se Deus pode causar o avivamento, então não precisa fazer nada. Não, nós temos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Preparar o caminho. Nós é que preparamos o lugar, nós é que preparamos o ambiente, nós é que limpamos os nossos vasos, nós é que estendemos as nossas mãos, nós é que nos colocamos à disposição, nós é que gritamos: eu quero dar uma resposta para o mundo. O mundo aguarda uma resposta, e essa resposta, ela não vem dos grandes pregadores, essa resposta não vem das igrejas multimilionárias, essa resposta não vem das igrejas coloridas, com fumaça. Nada contra também, acho legal, gostaria de ter um assim, acho lindo, mas não é aí que vem o avivamento. Primeiro, para você entender quando virá o avivamento, quero te explicar o que é avivamento. Avivamento é uma palavra que vai aparecer muitas vezes no Velho Testamento, algumas vezes no Novo Testamento, e ela quer dizer necessariamente ato de se avivar, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Toda vez que a palavra avivamento aparece no hebraico, no Velho Testamento, ela tem o significado de preservar, manter vivo. Avivar não significa somente preservar, mas também purificar, corrigir e livrar do mal. Então, depois de tantos conceitos aqui, não parece muito dentro da ideia de que muita gente tem sobre avivamento, sobre o uhul. Ninguém quer dar uhul quando alguém puxa a sua orelha. Ninguém gosta de dar uhul quando você se sente confrontado com o seu erro. Ninguém gosta de dar pulinhos e berros e aleluia, glória a Deus, quando alguém diz assim: você precisa mudar de vida, você precisa mudar o seu pensamento, você precisa abrir o seu coração, você precisa dar espaço no seu coração para que Deus de fato viva e more em você e transforme a sua vida. Isto nem sempre é popular. O avivamento chegou na história de toda a Bíblia. Deus vai visitando o seu povo, avivando, porque nós, depois que pecamos, depois que o pecado fez parte do nosso DNA, nós temos a sina, nós temos o final da morte. A morte está instalada em nós, e a capacidade de apagar, ela é viva e real. Se é uma coisa que nós somos especialistas, é em apagar, diminuir a chama. Poucos dias atrás nós tivemos um encontro com Deus aqui, foi maravilhoso, pessoas choraram, pessoas soluçaram, aleluia, glória a Deus. Mas será que se eu pudesse medir aquela chama daqueles dias, será que eu olhasse para cada um hoje, essa chama está com a mesma intensidade? Sabe quando você faz uma campanha e a gente vai para o monte e tal, e lá no monte a gente pula e roda e volta todo aceso, e aí a gente vai, já desce do monte já começando a apagar. Isto não é sua culpa, isso não é minha culpa. Eu quero te dar uma notícia: todos nós passamos por esse processo, todos nós. Isso não é um processo de um ou de outro, uma pessoa é má por isso, não. Isso é um processo do ser humano. Nós não conseguimos manter a chama acesa. E assim, toda a história humana, Deus interveio, Deus precisou intervir com o avivamento. E toda vez que vocês virem na Bíblia a palavra vento, toda vez que vocês ouvirem a palavra ar, vento,
sopro. Vocês vão lembrar da palavra roar, do hebraico. E essa palavra significa espírito, significa vento, assopro. O livro de Jó, no versículo 30, do capítulo 37, versículo 22, diz assim: do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. João 3, versículo 8 diz assim: o vento sopra onde quer. Quando Ezequiel vê essa visão, quando ele tem essa visão, e ele vê um vento impetuoso, e a palavra usada aí é roar, ele vê uma ação do Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo age, ele vem trazendo um consolo, ele vem trazendo um socorro, ele vem trazendo um ensinamento. E quando Ezequiel vê essa visão fantástica, ele vê 3 elementos juntos na mesma visão: o vento, o fogo e o metal brilhante. Ele vê então um redemoinho. Pensem comigo, ele está fazendo alguma coisa perto daquele ribeirinho ali, aquele lugar estranho, longe da sua terra, com as suas harpas penduradas do salgueiro, como disse o salmista. Então ele vê esse vento, e no meio desse vento ele vê um fogo. Esse fogo está rodando dentro desse vento, e lá no meio daquele fogo ele vê um metal brilhante, e ali ele começa a ser admoestado, e ali esse homem vai ser usado numa profundidade tão grande, que as suas visões são as mais complexas de toda a Bíblia. Eu ouso dizer que nem Apocalipse tem visões tão complexas e profundas. Se vocês quiserem ler o livro de Ezequiel, vocês vão ver que Ezequiel consegue dar fielmente todas as medidas do terceiro templo. Não sei se vocês sabem, mas um engenheiro americano projetou todo o terceiro templo baseado no livro de Ezequiel. Esse homem simples, deixado às margens de um rio, esquecido, mas mesmo assim escravizado, ele recebe um avivamento poderoso de Deus, e ele muda a história do povo de Israel, ele muda o seu tempo, porque o avivamento, ele faz isso. Primeiro ele te sacode, depois ele te coloca de pé, e depois ele te mostra as coisas grandes que Deus tem. Guarda isso. Primeiro Deus te sacode, ele tira as impurezas, depois ele te põe de pé, e depois ele fala assim: está tudo certo? Vem comigo, eu vou te mostrar coisa grande, eu vou fazer coisa grande na sua vida. Nós não estamos aqui para pregar a teologia da prosperidade, o coaching, isso aí, você tem a força, está tudo legal, está tudo certo, você é mais, você chega longe. Não é assim. Eu não posso dizer essa verdade, porque eu não encontro respaldo bíblico. Você pode ir longe, você pode ser grande, você tem coisas maravilhosas, você pode ser curado, mas você precisa ser avivado. Sem avivamento você não vai ter o sobrenatural de Deus. O avivamento é este sopro sobrenatural de Deus. Quando Jesus fala com Nicodemos, nessa passagem do capítulo 3, versículo 8, é uma conversa que ele tem, é praticamente um monólogo, porque ele começa a conversar, né? Depois essa conversa é abandonada, e Nicodemos para de falar. Nicodemos simplesmente abre a boca e fala assim: quem é esse homem? Quem é esse cara? Nicodemos perde as palavras. Os teólogos mais animados chamam isso de solilóquio. É uma espécie de monólogo do teatro. Jesus fala e Nicodemos simplesmente é espectador. E quando Jesus fala que você precisa nascer de novo, ei, segura que isso é muito sério. Segura que isso é segredo de Deus. Quando ele diz que você precisa nascer de novo, ele diz assim: você precisa nascer da... Pode falar agora que eu vou chutar. Você precisa nascer da
água e do Espírito. Então vamos voltar lá em Gênesis capítulo 1. Está me acompanhando? Está ligado comigo? O que acontece em Gênesis 1? E o Espírito pairava sobre a face do abismo, das águas. Concorda comigo? Não, vocês não entenderam não. Espera aí, vou dizer de novo. Lá em Gênesis 1. Lá, vamos abrir lá. Corre aí na sua Bíblia aí, irmão. Corre lá no 1º capítulo de Gênesis. Versículo 2: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra não foi sempre assim. Deus não faz uma terra do caos. A terra era perfeita. Em algum momento houve caos. Estou falando de Gênesis, tá bom? Estou falando de Gênesis. Olha o que acontece. O Espírito está se movendo sobre a face das águas. Quem é o Espírito? O vento, roar. Quem são as águas? O caos. O que Jesus fala? O que Jesus fala com Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. Vocês estão entendendo? Vou voltar para Gênesis. E o Espírito pairava sobre a face das águas. Onde o Espírito estava? Sobre o caos. Não sei se vocês já observaram um ultrassom de uma mulher grávida. Aquilo é um caos. Há uma grande escuridão. Porque não pense que tem luz elétrica dentro da barriga de uma grávida, ok? É tudo escuro. E ali está cheio de água. E ali é um caos. E quando uma criança nasce, ela é trazida do caos. Quando Jesus chega para Nicodemos e fala assim: você precisa nascer da água, você precisa nascer do Espírito. Ele está falando assim: ei, o que vai tirar você para uma nova vida, quem vai levar você para uma nova vida é o mesmo Espírito que estava lá na fundação do mundo. O próprio Deus gestou o mundo. O mundo estava dentro de Deus. Deus gestou o mundo. O Espírito Santo viu que daquele jeito, do caos que a terra estava, não era possível. Então Deus vai lá e fala: Espírito Santo, paira e conserta o caos que está. E ele diz para Nicodemos: se você não nascer de novo, se você não mergulhar na água, se você não entrar nesse caos, não entender e deixar o vento soprar e deixar o Espírito Santo te levar, você não vai nascer de novo, Nicodemos. Não adianta você saber letras, não adianta você estudar, fazer 3, 4 faculdades, não adianta você ser mestre no Sinédrio. Nicodemos, você tem que entender que quem entende de caos é o Espírito Santo. Deixa, Nicodemos, roar, te levar para lá e para cá. Deixa ao sabor do vento. Abre os braços, meu irmão. Ei, Nicodemos, abre os braços. Deixa o vento te levar. E ele vai consertando o caos que há em você. Ele vai fazendo o novo Gênesis, um Gênesis particular na sua vida. Então, ao longo dos tempos, Deus foi soprando no povo. Deus chamou um homem no meio de um caos e disse: olha, você não sabe nem falar direito, Moisés, mas eu vou te mostrar quem eu sou. Moisés, eu sou fogo na sarça. A sarça não era Deus, Deus era o fogo que estava na sarça, e a sarça não se consumia. Moisés não poderia jamais fazer o que fez se ele não passasse pela chama do avivamento. Sabe o que Davi disse? Salmo 35, versículo 6, ele diz assim: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Esse vivificarmos é nos encher de vida. E como Deus enche de vida, vivificar aqui é a mesma palavra para avivamento. Então, eis, irmãos, aqui está a receita. Você quer sair daqui hoje entendendo o que é o avivamento? Eu vou explicar. Aquilo é o avivamento. Aquela pecinha ali é você. Aquele homem ali é o Deus Pai. E o Espírito Santo está onde? Está no sopro dele. Quando ele assoprar sobre a sua vida,
Quando você deixar que Ele acerte para sempre o caos que se instalou na sua vida, então Ele pode soprar, e a energia, o gás, o calor, o fogo que já está posto em você, desde que você nasceu, ou antes de você nasceu, vai queimar de novo, vai acender de novo, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele assopra e o fogo volta a ter vida na sua vida. Não é possível você fazer nada de especial, não é possível que eu faça nada de especial, meus irmãos. Eu posso falar aqui, eu não sei se eu estou conseguindo alcançar o coração de vocês, porque eu não tenho esse sopro, mas o Espírito Santo que me colocou aqui na frente nesta noite, o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite, porque não se engane, você não veio porque alguém te convidou, você veio aqui porque o Espírito Santo permitiu, porque o Espírito Santo te trouxe, Ele está te dando uma oportunidade. Ei, deixa eu consertar você, deixa eu te acertar você pode até achar que está tudo bem, não está tudo bem, você está com um problema sério, a sua chama está praticamente apagada. Eu vou soprar a chama em você, eu vou soprar e o fogo vai pegar novamente, mas não é um fogo que pega daqui e acaba amanhã, não é um fogo de festa, é um fogo duradouro. O fogo de Deus é um fogo duradouro. Durante toda a Bíblia, Deus levantou homens e situações. Foi assim com Esdras. Obrigado, amor. Foi assim com Esdras. Esdras simplesmente abre o rolo, de novo ele assopra no povo a palavra de Deus, e o povo se incendeia naquele dia. Quando o povo incendeia, o povo diz: só o Senhor é Deus. Não há um só o Senhor é Deus genuíno, que não seja de um povo avivado. Eu vou dar outra notícia ruim, mas eu tenho algumas boas também. Muita gente gritou glória a Deus aqui hoje e não está avivado. Desculpa, esse glória a Deus não passou do teto. Não chega glória a Deus na eternidade sem fogo. Não chega nada que você diz sem fogo no altar. É por isso que você pede muita coisa e nada acontece, porque não tem fogo mais na sua vida. Você está acostumado com um padrão de vida raso. Você não sente vontade de mais nada que em relação a Deus. Hoje eu e mais 2 irmãos lá de Salvador, nós fomos conversar com uma irmã, não sei se ela está aqui, e eu disse para ela: você mora tão perto da igreja. Ela disse: é verdade, eu tenho vontade de ir à igreja, mas eu não consigo. Tem uma coisa que me segura. Aí alguém pode logo pensar no pentecostal, pensa assim: opa, diabo, sai dela. Até acredito, concordo que possa haver uma ação do diabo, uma ação do adversário, para que pessoas sejam levadas a não voltarem para o caminho do Senhor. Mas eu digo que não é o principal motivo. O principal motivo é porque o fogo dela está completamente apagado. Quando ela falava isso, eu vi nela um fogo apagado, um carvão completamente escurecido, enegrecido, completamente frio, isolado. Então vocês começam a cantar, nós começamos a cantar, vamos cantar, vem, sopro de Deus, deixa queimar, isso, deixa queimar, porque Jesus lá disse: olha, o nosso Deus, e uma coisa que vocês podem anotar, pode escrever isso, eu sei que algumas pessoas talvez não concordem com o que eu vou dizer. Nós somos seres tricotômicos, ou seja, seres separados por 3 partes essenciais: a matéria, o corpo, a alma, os pensamentos, e o espírito humano posto por Deus. Essa é a parte que nos conecta com Deus. Todo ser humano nasce com seu espírito, só que o pecado extinguiu a vida do espírito. A chama está apagada pelo pecado, e sem a chama o espírito não vive. E se o espírito não vive, ele não se conecta com Deus. Mas então eu não entendo, pastor, por que eu chego na igreja e eu fico emocionado? Não é o seu espírito, é a sua alma. A alma emociona, você ri e chora. Você chora aqui na igreja, chega em casa e vê uma cena de um filme, você chora de novo. Não é desse choro que eu estou falando. Quando você é tocado por Deus, você precisa tomar uma decisão.
E essa decisão, não tem nada que mude isso, e nem o próprio Deus vai mudar. Essa decisão diz o seguinte: se Cristo está às portas batendo, só você pode abrir. E essa decisão é tomada na alma. É a alma que decide se vai abrir a porta ou não. Então vai chegar ali o Filho do Homem, Jesus, com uma tocha na mão. Ele vai bater na porta do seu coração e diz: deixa eu entrar, deixa eu atiçar o seu fogo novamente, deixa eu te religar com Deus. Essa é a verdadeira religião, é o religar a Deus. Deixa eu te ligar novamente a Deus. Abre a porta. E você diz: não. Ele não entra, e o seu fogo continua lá. Por isso que a emoção faz parte do culto. E quem disse para você que os cultos são emocionais está redondamente enganado. O culto pode e deve ser emocional. Deixa eu terminar. Porque não é possível um culto se comunicar com você sem falar de emoção, porque nós somos emoção. A alma não pode dissociar da gente, então nós somos emoção. Então o pastor está dizendo que pode ser um culto apelo emocional. Não estou dizendo de apelo emocional, estou dizendo que a emoção faz parte. Por isso que tem uns que pulam mais, tem outros que gritam mais, tem uma música triste, tem uma canção do fundo aqui tocando, glória a Deus. Isso vai mexer com o seu emocional. Esta é a parte que Jesus bate na porta. Até ali sua emoção governa. O problema é que você ou ambientes de apelo emocional vão ficar só nessa parte, nesse átrio. Mas tem um momento que você, na sua emoção, na sua alma, na sua cárdia, você vai resolver e vai dar o controle da sua vida para o vento passar de um lado para o outro. Você abre o seu coração. Aí eu digo a você: aí acabou a emoção. Aí não faz mais diferença se você está em pé, se você está sentado, se você é daquele tipo, daquela igreja que cai, se não cai, se você fica quietinho, não importa. Se você abrir a porta do seu coração, o fogo é o mesmo. O fogo limpa, o fogo conserta, o fogo cura, o fogo restaura, o fogo renova, o fogo vivifica, o fogo te eleva, o fogo te religa, o fogo te restaura, o fogo te conecta ao altar de Deus. Não faz mais diferença se você está emocionado ou se não está, se o pregador prega e fala alto, se o pregador prega e fala baixinho, se ele é cansado, se ele é muito disposto. Isso não faz mais diferença. Você precisa abrir o seu coração. Não culpe o culto, não culpe o formato da mensagem. Você tem a chave, o pregador não tem a chave, o pessoal do teatro não tem a chave. Quem tem a chave do coração é você. Quem vai determinar se o Espírito Santo vai entrar é você. Por isso Deus deu essa chance. Jesus falou com Nicodemos: deixe eu cuidar do seu caos. Ezequiel simplesmente deixa que aquele vento tome conta da vida dele. Meus irmãos, Ezequiel naquele momento, ele não se importou mais por fato de ser exilado. Ele não se importou mais do fato de ele estar à beira de um rio que nem rio era. Ele sabia que ele estava em contato com a sala do trono. Mais à frente, Ezequiel simplesmente vai ver uma operação tão sobrenatural de Deus na vida dele, que ele vai ver a possibilidade de um vale cheio de ossos revirados, misturados, acabados, desesperançados. Ele vai ver aquele monte de osso se balançar um contra o outro, e os ossos vão se unindo, e aí ele vai vendo a vida se transformando novamente. Tem pessoas aqui dentro hoje que estão assim, num vale de ossos secos, completamente destruída, a sua esperança, a sua emoção, a sua vontade de estar perto do Senhor, e aquilo ali não muda nada para ele, nada toca a ele. Sabe por que não te toca? Porque você é um bando de ossos secos, vários ossos secos espalhados, e não há aqui ninguém dessa terra, ninguém vivo, ninguém morto, e ainda não vai nascer ninguém que é capaz de fazer com que esses ossos se juntem ao lugar. Então fique tranquilo, nada que eu disser agora
vai mudar a sua vida. Nada que eu disser a não ser uma coisa. Pergunta assim: que coisa? O que eu posso dizer que vai mudar a sua vida? Da minha boca, eu posso lançar a palavra profética. É a palavra profética é que vai consertar o caos. E por que eu posso falar a palavra profética? Porque Deus me concedeu essa condição de ser rei e sacerdote. Eu tenho outra notícia boa para te dar. Não concedeu só a mim não, concedeu a todos vocês. Então quando eu falar com emoção, quando eu falar sem emoção, não se preocupe não. Mas uma hora eu vou falar o seguinte, e outras pessoas vão chegar para você, e você precisa pedir a Deus discernimento, e a pessoa vai te lançar uma palavra profética. E eu lanço aqui hoje uma palavra profética: Espírito Santo de Deus, varre esse povo. Espírito Santo de Deus, vem sobre a tua igreja. Espírito Santo de Deus, toca nesses ossos ressecados, toque nesses ossos desesperançosos, toque nessas vidas mortas, desprovidas de vida, de esperança, de futuro. Espírito Santo de Deus, move o teu coração para o coração do teu povo nessa noite. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso em nome de Jesus? Depois da história da igreja narrada no Novo Testamento, outros grandes avivamentos aconteceram durante o mundo. Toda vez que a igreja ia sucumbindo, toda vez que a igreja ia enfraquecendo, grande avivamento ia tomando conta, e Deus ia restaurando o seu povo, porque Deus tem ciúmes do seu povo. Deus levantou homens maravilhosos como Carey, como Jonathan Edwards, como John Wesley. Deus levantou esses homens, David Livingstone, e Deus foi assoprando neles o seu sopro de poder, e foi revivificando esses homens para que eles primeiro revivificassem a sua igreja. E hoje, nessa noite, você precisa ser revivificado, porque esse lugar aqui precisa da sua palavra profética. Você precisa ser revivificado, porque a sua família precisa da sua palavra profética. Você precisa ser revivificado, porque Salvador precisa da palavra profética da igreja IBTF. Salvador precisa dessa palavra, desse grito, dessa resposta. A Guarda Nova precisa dessa resposta, a Bahia precisa dessa resposta, e nós somos os vasos, somos nós que estamos preparando o caminho, e nós vamos clamar: vem Espírito de Deus, vem Espírito do Trino, vem Espírito maravilhoso, consolador, vem tocar o seu povo, vem encher o seu povo de fogo. Nós somos as brasas, nós somos as brasas. Eu sou uma brasa, você é uma brasa, e nós vamos pegar fogo quando nós estivermos aqui em assembleia solene, reunidos. É aqui que as brasas pegam fogo, é aqui que as brasas ouvem a solenidade da palavra do Senhor, é aqui que nós queimamos. E quando a gente vai para casa, a gente vai com fogo, a gente leva esse fogo para as pessoas, irmãos. É por isso que vocês precisam sair daqui queimando. Eu não peço que vocês sejam tocados pela emoção, eu peço que vocês sejam tocados pelo Espírito de Deus. Pede a Ele agora: Espírito Santo de Deus, vivifica, sopra em mim novamente o vento que vai reacender o fogo. O vento fala do Espírito. O fogo fala da operação do Filho. E aquele metal precioso fala da justiça de Deus. Escolha um caminho, meus irmãos. Escolha um lado. Escolha um lado. Tome partido nesta batalha.